A gente passa 6 anos na faculdade, depois mais 2, 4, 6 numa residência. E quando finalmente a gente vai começar a ganhar dinheiro de fato, a gente não sabe o que fazer com essa grana. Em algum momento desses 6 a 10 anos, ou até mais, dependendo da especialidade, alguém sentou contigo 5 minutos e te ensinou o básico sobre como guardar esse dinheiro, como aplicar esse dinheiro e como investir de forma a tentar colher frutos desse dinheiro lá na frente? Pelo menos comigo nunca foi feito nada disso. Então, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Galera, observando ali os feedbacks de vocês na nossa página no Insta, eu percebi que muita gente quer saber mais sobre educação financeira. Tem muito recém-formado que tá ganhando uma grana com plantão e não tem a mínima ideia do que fazer com esse dinheiro, de como guardar, de como investir. Por isso que nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o basicão de educação financeira. Nesse vídeo eu não vou falar sobre mercado de ações, fundo imobiliário, não vou te ensinar a abrir uma conta numa corretora, porque assim, ó, tem muito mais coisa antes disso. Tem muita coisa que a gente tem que saber. A gente tem que trabalhar agora nos nossos fundamentos, na base do nosso conteúdo teórico. Mercado de ações é a ponta, tá bem? É a ponta do nosso iceberg, mas tem muita coisa por baixo, beleza? Fazendo uma analogia simples aqui ao pessoal da área da saúde, né, que o pessoal vai entender. Não tem como a gente querer estudar eletrocardiograma, galera, sem antes a gente saber quantas câmaras cardíacas um coração tem. Entendeu? A gente precisa ter uma linha de raciocínio e começar pelo básico. Então nesse vídeo aqui a gente vai estar falando sobre o basicão de educação financeira. Fechou? Agora assim, ó, se tu tá começando a ver esse vídeo, pô galera, a gente tá produzindo esse conteúdo aí pra vocês sem custo algum, com maior carinho, com muito amor e com muito empenho. Vou te pedir, deixa o teu likezinho aqui já na largada, te inscreve aqui se tu não é inscrito. Beleza? Isso ajuda o YouTube a saber que esse conteúdo de alguma forma está sendo relevante para ti e, consequentemente, ele vai distribuir para mais pessoas que possam se interessar. Beleza? Então, desde já, conto com a ajuda de vocês, sei que vocês vão me ajudar nessa aí. Fechou? Galera, o primeiro conceito que eu quero que vocês entendam é a diferença de um gasto em um ativo e de um gasto em um passivo. Beleza? E para isso eu vou fazer uma analogia bem simples. Vamos pensar que a gente tem 2 cofrinhos, tá? De porquinho mesmo, aquele que eu sei que cada um de vocês tinha aí quando era criança. Um cofrinho, a gente vai colocando moedinha por moedinha. E no final do tempo que a gente estiver contando, vai ter um número X de moedinhas que a gente colocou. Esse é um cofrinho número 1, vamos chamar. O cofrinho número 2, ele é um cofrinho que a gente vai colocando moedinha por moedinha por moedinha. E a cada 10 moedas que a gente coloca, milagrosamente o nosso cofrinho cria uma moeda. Conseguiram já ter uma noção do que eu tô falando? Então, galera, o primeiro cofrinho, esse que ele não nos gera nada, ele é um gasto em um passivo. O que é um gasto em um passivo? É um gasto em uma casa, é um gasto em um carro, em um celular novo, em uma viagem. Porque a gente está colocando um dinheiro em algo que não vai nos gerar mais dinheiro, não vai nos gerar mais riqueza. Por outro lado, quando a gente está falando do cofrinho número 2, ele é um cofrinho que a cada 10 moedas que a gente coloca ali, ele está gerando uma moeda para a gente. Isso é um gasto em um ativo, isso é um investimento. Então, o nosso cofrinho número 2 é o que representa o cerne de tudo que a gente vai falar aqui, que é como investir o nosso dinheiro de forma que o nosso capital se multiplique ao longo do tempo e com a quantidade de dinheiro que a gente vai colocando. Entendeu? Pessoal, aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valores, tá? Não quero dizer que não é pra tu comprar o carro, pra tu realizar teu sonho. Não, nada disso. Só que eu quero te dar um conselho que eu aprendi no livro Pai Rico, Pai Pobre, que, aliás, foi um dos 5 livros que eu indiquei pra todo médico ler. Então, se tu ainda não viu esse vídeo, eu duvido que não tenha alguém que não assistiu esse vídeo ainda. Mas se tu não assistiu, eu te perdoo dessa vez, mas clica aqui, ó, que o Gui vai estar colocando aqui, ó, um cardzinho pra tu clicar e já ser redirecionado direto pra aquele livro. Um dos livros é Pai Rico, Pai Pobre. E esse livro é o melhor livro que exemplifica a diferença entre o gasto em um ativo e o gasto em um passivo. E o que o Robert Kiyosaki ele nos ensina nesse livro? Não tem problema tu comprar um passivo. Mas por que não gastar em um ativo primeiramente, gerar frutos com essa tua aplicação em um ativo e a partir desses lucros tu comprar o teu passivo? Trocando isso, né, por um exemplo, por que não
pegar aquela tua grana que tu juntou no início, colocar em uma aplicação, num tesouro direto, por exemplo, que vai ser... A gente vai chegar lá, fica tranquilo que a gente vai chegar lá em algum momento. Gerar frutos, ou investir no mercado de ações, ou em fundos imobiliários, gerar frutos e com esse lucro, pegar e ir lá e comprar aquele teu carro que tu sempre quis, aquela tua casa que sempre foi teu sonho. Aqui entendam, pessoal, não é certo ou errado, aqui a gente só tem que respeitar a ordem das coisas. A gente primeiro precisa plantar para depois colher. Eu não aconselho que vocês invertam essa ordem, beleza? Certo, galera, então agora que vocês já sabem a diferença entre um gasto em um ativo e um passivo, a gente vai falar sobre juros compostos. Sim, aquele que tu estudou lá no teu cursinho e que tu não curtia muito matemática, mas aqui vai ter uma aplicação muito importante. E assim, ó, a gente tem que saber juros compostos para usar a nosso favor, tá? Porque assim como o banco usa contra a gente, ali quando a gente vai pegar um empréstimo, coisa assim, os juros compostos são o que garantem o nosso enriquecimento no longo prazo, tá, galera? E qual que é o principal fator dos juros compostos, pessoal? O principal determinante é o tempo. É o tempo, tá bem? Então aqui, ó, o Gui vai estar colocando aqui embaixo para vocês a fórmula para a gente calcular, né, quanto que o nosso dinheiro através de juros compostos vai render é basicamente o seguinte. Então a receita final, ou seja, grana no final do período que a gente está analisando, ela é igual ao capital inicial, ou seja, quanto que a gente colocou de dinheiro no início, vezes 1 mais a taxa, que é a rentabilidade, ou seja, o meu investimento ele está rendendo 5% ao ano. Um exemplo, tá? 1% ao ano, 10% ao ano. Isso é a taxa ou rentabilidade, tá? Que é o I na nossa fórmula. Só que esse 1 mais I, ele é elevado ao tempo. Ou seja, a potência é o tempo aqui. E aí vocês já começam a ter uma ideia da importância do tempo, né? Então aqui eu tomei a liberdade de fazer 2 casos reais para vocês, tá? Primeiro é o caso do Jorge. O Jorge é um cara que ele não ligava muito para investimento, ele se formou médico, ele juntou uma grana, ele quis ir curtir a vida. Então ele só começou a pensar em guardar e investir dinheiro quando ele tinha 45 anos. Quando ele tinha 45 anos, ele juntou ali 10 mil reais e colocou numa aplicação que ele queria o retorno em 5 anos, ou seja, quando ele tivesse 50. Tá bem, pessoal? Nos 2 casos a gente vai ter a mesma rentabilidade, que é uma rentabilidade de 5% ao ano. Tá bem? Uma rentabilidade real com investimentos bem seguros, tá certo? Então aqui, pessoal, se a gente for calcular, a gente vai ver que o total que o Jorge vai ter no final, né, desses 5 anos, ou seja, quando ele tiver 50 anos, é R$ 12.762. Guardaram? Agora vamos fazer a comparação com o nosso amigo João. Nosso amigo João se formou com 30 anos na faculdade, fez alguns plantõezinhos e juntou 5 mil reais, tá? Ele resolveu investir também numa aplicação muito semelhante à do Jorge, que também rendia 5% ao ano, tá? Só que ele quis deixar esse investimento para só colher os frutos lá quando ele tinha 50 anos. Ou seja, ele resolveu deixar 20 anos esse dinheiro sendo aplicado. Quando a gente vai fazer essa comparação, pessoal, a gente vai ver que o João ele vai ter R$ 13.266. Ou seja, a gente vai ver que ele tem mais dinheiro do que o Jorge no final, né, desse período, com 50 anos, mesmo tendo colocado metade da grana que o Jorge colocou. E isso que a gente está contando, que o João deixou esses 5 mil lá e esqueceu. Não colocou mais dinheiro, não reinvestiu, não fez aportes de novo. Agora imagina se o João tivesse feito aportes mensais de valor menor, de R$ 500 reais. Essa diferença ia ser ainda maior. Ou seja, nessa fórmula, muito mais importante do que, de fato, quantos pila tu coloca ali, é quanto tempo tu deixa. Aí que tá a mágica dos juros compostos, é justamente a gente entender a importância do tempo nessa nossa fórmula. Fechou, gurizada? Então, pessoal, agora que tu já sabe a diferença entre um gasto e um ativo e um gasto e um passivo, beleza? E tu já sabe o poder do tempo na forma dos juros compostos, tá na hora de a gente avançar um pouquinho mais e tu entender a diferença entre renda fixa e renda variável, tá? Renda fixa, como o nome mesmo já diz, é um investimento em que tu vai fazer um aporte inicial, tu vai colocar uma grana, tu vai ter uma taxa X e tu já vai saber quanto que tu vai ganhar no final de um período Y, tá bem? Isso seria a renda fixa.
E a renda variável, pessoal, é basicamente o mercado de ações. É fundo imobiliário, é Bitcoin, é tudo que é mais volátil e que varia mais. Agora vocês devem estar pensando, bom, eu vejo muita gente ganhando muito dinheiro com o mercado de ações e muita gente perdendo muito dinheiro com o mercado. Sim, porque a renda variável ela assume um risco muito maior do que a renda fixa. Por isso que a rentabilidade, consequentemente, ela pode ser maior. E assim, galera, para tu que está buscando mais informações, está querendo ler alguns livros e aprender mais sobre educação financeira, acho que foca teus estudos nesse início, pelo menos em renda fixa, tá? Que nem eu falei antes de a gente saber investir em ações, fundo imobiliário, saber mais sobre renda variável, é interessante que a gente tenha uma boa base bem solidificada a respeito de renda fixa. Fechou? E por fim, por mais que eu saiba que muitos de vocês já têm esse conhecimento sobre esse conceito, eu quero falar sobre inflação e como que isso interfere diretamente na rentabilidade real de qualquer investimento. Beleza? Inflação, só para a gente relembrar o conceito, é basicamente a variação do nosso poder de compra ao longo do tempo. O que a gente compra hoje com R$2, a gente compra uma garrafinha de água. Há 10 anos atrás, a gente comprava talvez 5, 10 garrafas de água. Beleza? Então, exemplo básico assim de inflação, só para a gente deixar isso bem claro. E como que isso influencia na rentabilidade real de qualquer investimento? Vamos tomar como exemplo a poupança, que infelizmente ainda é a opção de 90% dos brasileiros, mas que não vai ser a tua depois de assistir esse vídeo. A inflação de 2020 ela foi de 4,52%. Já a rentabilidade da poupança foi de 1,4%. O que isso significa? Significa que sim, por mais que o teu númerozinho ali na tua conta tenha aumentado, a rentabilidade real da poupança em 2020 ela foi negativa. Ou seja, por mais que no papel ali apareça que tu ganhou dinheiro, tu perdeu o poder de compra, que no final das contas é o que importa. Então, galera, vocês curtiram esse conteúdo? De alguma forma agregou na vida de vocês? Seguinte, ó, esse é um quadro que a gente vai estar chamando de o que fazer com a grana dos teus plantões. Então assim, ó, a gente já falou sobre conceitos básicos de educação financeira. O próximo passo agora é a gente falar sobre reserva de emergência, que é a primeira quantia que tu tem que guardar e aplicar depois de uma forma que eu não vou te revelar ainda. Mas se esse vídeo aqui bater 1000 visualizações e 100 curtidas, o vídeo de reserva de emergência sai semana que vem, vocês têm aqui a minha palavra. Então compartilha com o teu amigo, compartilha com o teu inimigo, compartilha com o teu amigo que era inimigo, com o teu inimigo que virou amigo, compartilha com todo mundo. Esse vídeo traz conhecimentos que podem ser aplicados para qualquer pessoa, beleza? Então eu conto com a colaboração de vocês e se tudo der certo, até semana que vem, um grande abraço.